Um dia depois da morte do líder controverso, líder venezuelano, Hugo Chávez, morte festejada pela oposição, pela extrema-direita, né, pelos liberais e tal, e lamentada, né, pela maior parte dos chefes de Estado da América Latina, que reconheciam o governo do Hugo Chávez, inclusive o governo brasileiro através da presidente Dilma Rousseff, que ontem, né, na abertura do 11º Congresso Brasileiro de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, fez uma rápida mensagem de reconhecimento à grande e expressiva liderança, grande, expressiva e indiscutível liderança do Hugo Chávez, lá na Venezuela, com influência no continente sul-americano. O Chávez, ele foi um político extremamente polêmico, que tentou governar a Venezuela primeiro através de um golpe de Estado, que não deu certo, que depois foi eleito sucessivamente 4 vezes para presidente da República. E governou com extremo autoritarismo, um governo altamente centralizador, que, através de uma maioria no Congresso, na Assembleia Nacional, conseguiu implantar lá na Venezuela uma quase ditadura, uma quase democracia, um regime meio híbrido, até por falta de uma oposição organizada, e pelo populismo do governo dele, que conseguiu atrair para a sua faixa de preferência eleitoral toda a classe, a plebe, né, todo o povão terminou se juntando ao Chávez, apoiando-o, porque ele conseguiu fazer uma política de distribuição de rendas extraordinária. O estado pequeno, né? Venezuela é um estado pequeno, do tamanho do estado de São Paulo, se do tamanho do estado de São Paulo, parece que até um pouco menor, em termos de população, mas um estado muito rico, porque produtor de petróleo, né? O maior produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e o maior produtor de petróleo do continente americano. Ele conseguiu, ao nacionalizar, estatizar as empresas petrolíferas, ele conseguiu aumentar drasticamente a renda, né, das pessoas, e isso fez com que ele realmente angariasse uma grande simpatia. E hoje a Venezuela é o estado, apesar da inflação que passa dos 20% ao ano, é um país que cresceu muito. Só no governo do Chávez, durante os três mandatos dele, os 14 anos que ele ficou no poder, a Venezuela cresceu 3 vezes mais. Quer dizer, ele pegou com 1 e está entregando com 4. Então, o país cresceu. Ele estava mudando a matriz econômica, ou tentando misturar, né, ampliar a matriz econômica do petróleo para a agricultura. São 30 milhões de hectares de terra inativos, produtivas inativas na Venezuela. Então, o ato dele, o esforço que ele fez para colocar a Venezuela no Mercosul, e conseguiu, foi exatamente esse, né, desenvolver uma agricultura lá na Venezuela que não tem. Venezuela hoje
é um país que depende basicamente do Brasil para aquisição, importação de produtos alimentícios com tanta terra, né? Então, o Chávez tinha essa visão tal. Por outro lado, ele, assim como o Evo Morales, da Bolívia, assim como o Rafael Correa, lá do Equador, assim como a Cristina Kirchner, da Argentina, tinha um viés autoritário muito preocupante, né? À medida que manipulava a classe política e as leis para se manter no poder. Modificou a Constituição, fez o diabo, né? Querem compará-lo muito ao governo brasileiro. A oposição aqui compara muito o Chávez, porque o governo brasileiro, principalmente o Lula, sempre teve uma grande simpatia pelo Chávez. Querer comparar o governo do Brasil com o governo venezuelano, tem nada a ver. A democracia brasileira, no Brasil tem democracia. A gente vive e pratica a democracia na sua plenitude, né? Estado de Direito, todo tranquilo, aqui não tem problema. Aqui não se modifica a Constituição, a não ser o Fernando Henrique, né? Foi o único que até hoje modificou a Constituição de 88 para se dar bem, para garantir a reeleição, que depois, é claro, serviu para os outros não mexeram, mas quem abriu esse processo de se beneficiar com a emenda constitucional foi o Fernando Henrique, que criou a reeleição. O Lula passou 8 anos no governo, não mexeu na Constituição. A Dilma vai para 4 anos no governo, não mexeu na Constituição. Então, a Constituição, no que se refere à eleição, reeleição, a tempo de mandato, continua imexível. O nosso presidente aqui, governadores, prefeitos, tem direito apenas a uma reeleição. Lá na Venezuela, o Hugo Chávez tinha tornado a reeleição indefinida. Enquanto tivesse voto, né, ia sendo reeleito. Lá no Equador, me parece que o Rafinha Correa também fez a mesma coisa. Na Argentina, não sei se são duas, me parece que lá não mexeram nessa área, não. Com relação, por exemplo, à liberdade de imprensa, o Chávez foi um verdadeiro canalha, né? Ele simplesmente, os canais de televisão que foram vencendo, que eram independentes, né? Foram vencendo as concessões, ele simplesmente não renovou, ao ponto de hoje a Venezuela ter apenas TV estatal, né? Só a TV do Estado. A TV Global, que tinha lá, a espécie de TV Globo daqui, era forte e terminou, e ele se dizia cheio de razão, até porque esses canais, quando ele sofreu um golpe de Estado em 1999, por aí, esses canais de televisão estiveram a favor do golpe. Então, ele se vingou depois, que não foi vingança nenhuma, foi apenas uma estratégia para assumir o poder da mídia. Então, isso aí, por si só, supera tudo aquilo que ele pode ter feito de bom para o povo da Venezuela. Esse dano causado à liberdade de imprensa em seu país. E muitos outros, né, males que ele cometeu e que terminaram tendo grande repercussão nacional e muito mais internacional. Mas foi aí, né, morreu um grande chefe de Estado, o povo da Venezuela amava o Chávez. Agora, eu fico impressionado, estava ouvindo um comentário hoje de manhã do Alexandre Garcia, na crônica que ele tem no programa Tribuna Livre, da FM Capital, que ele foi buscar, ele acha que o Chávez não morreu de ontem, já morreu um dia ou 2 dias antes, tal, que o pessoal estava esperando a oportunidade para dar notícia e tal. E foi buscar o exemplo disso lá na perestroika, antes na troika, tempo da União Soviética, quando o Brezhnev também disse que ficou doente, passou algum tempo,
depois morreu, depois que morreu, passou mais algum tempo, aí anunciaram a morte do Brezhnev e tal. E ele nem precisava ir tão longe, né, porque aconteceu aqui no Brasil muito recentemente, com o Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi pro hospital, lá no hospital já praticamente morto, o pessoal ficou segurando esse cadáver muito tempo lá, morre, não morre, todo mundo sabia que ele ia morrer. Aí morreu num dia, anunciaram no dia seguinte, porque morreu no dia 20 de abril, queriam aproveitar o feriado de 21 de abril para compará-lo com o Tiradentes. Será? Fizeram todas essas lambanças aí. Aí o Alexandre Garcia vai buscar exemplo lá na Troika, lá no tempo no tempo da União Soviética, que já caiu faz mais de 20 anos. Então, o pessoal vai assim como comparam, também querem fazer comparação do governo do Brasil com o governo da Venezuela, com o governo. Não tem nada, o Brasil não se compara. O Brasil é uma democracia, é a maior e a melhor democracia do continente americano, né? Você aqui tem muito mais liberdade que lá nos Estados Unidos, você aqui tem muito mais liberdade do que na Argentina, você pode falar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, o seu jornal não vai ser censurado, seu canal de televisão não vai perder a concessão. Aqui, né, aqui democracia, paz e amor. Então não tem que ficar comparando nada com a Venezuela.